Olá, queridos, graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Bom, recentemente na EBD foi se questionado por uma jovem se na igreja existe hierarquia. Bom, ah, esse questionamento duvidoso da jovem talvez seja de muitos outros membros cristãos de nossas comunidades evangélicas. E eu gostaria de responder tentando elucidar, esclarecer sobre essa questão perguntada na EBD. Bom, a nossa cultura brasileira, ela tem muita raiz no militarismo. E nós brasileiros temos muito dessa cultura militar. Inclusive, geralmente, nós cumprimentamos muitos outros irmãos de soldados. Usamos sempre uma linguagem militar. Coisa que é até certamente compreensível, porque Paulo usou a linguagem militar, né? Sobre as armaduras de Deus, e aí ele está pegando ali aquela figura do militarismo, militarismo romano e aplicando ali dentro da pneumatologia prática da igreja, da espiritualidade prática da igreja. E essa figura também do militarismo, ela existe muito também no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. De certa forma, essa linguagem militar, ela aparece nas escrituras, mas sempre mostrando que em aspecto pneumatológico, em aspecto espiritual, existe um dualismo. Claro que esse dualismo ele não é um dualismo persa-zoroastra, como se Deus estivesse numa queda de braço contra seres espirituais malignos, certo? Mas que existe luz, treva, existe o bem e o mal, e que a igreja está em um desses lados, né? Então existe sim, a gente não podemos ignorar que essa linguagem militar ela é aplicada nas questões pneumatológicas da vida cristã, né? da espiritualidade cristã. É claro que em algumas comunidades existem muitos exageros dessa linguagem, né? O misticismo em torno dessa linguagem, a marca de território, né? A ênfase exacerbada no exorcismo, enfim, geralmente muito comum em vertentes neopentecostal, certo? Mas essa linguagem militarista, essa linguagem militar, ela não se aplica nas questões da vida da igreja, da comunidade da igreja. Ela não na relação que os crentes têm um com os outros, tá? Essa linguagem não se aplica. A gente não pode enxergar aquelas pessoas que têm algum cargo eclesiástico dentro daquele aspecto militar que nós entendemos. Geralmente a pessoa enxerga as funções eclesiásticas dentro de um viés militarista. Tipo, por exemplo, o soldado, aí depois vai mudando de patamar, cabo, e depois sargento, e depois
depois tenente, capitão, e aí vai sucessivamente. Geralmente as pessoas associam esse militarismo enraizado na nossa cultura e aplicam isso nas questões nas questões do ministério da igreja. Aí enxerga o obreiro, aí para ele ter maiores poderes, ele vai ter que ser diácono, depois um presbítero, aí vai evangelista, aí depois vai a pastor, e recentemente agora a nossa cultura está surgindo muitos apóstolos, daqui a pouco um mini Deus aqui. Então, essa cultura militarista nós às vezes trazemos para as questões eclesiásticas. E o que acontece? Quando a pessoa chega a se tornar pastor, ele acha-se o dono da razão, o dono do ministério, o dono da igreja. E tem deles que diz até assim: quem manda aqui sou eu. Você já conhece alguém que diz: quem manda aqui sou eu? Gente, é um absurdo. Primeiro que nós precisamos entender uma coisa, que nem Paulo, nem Jesus nunca tratou funções eclesiásticas como patamares superiores no corpo de Cristo, mas como funções diferentes. Tá? O fato de ter obreiros, diáconos, presbítero, evangelista, pastores, isso não significa que essas pessoas são superior ao outro na comunidade, mas que ela exerce funções que nem todos foram chamados a exercer na comunidade onde servem. Apenas isso. Claro que essas pessoas merecem respeito, merecem ser ouvidas, né? Mas isso não significa que elas são superior. A gente precisa tomar cuidado com esse orgulho eclesiástico por conta de cargos eclesiásticos que possui. Paulo combate isso lá em Filipenses, Paulo bate contra isso. Paulo diz o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, tornando-se servo. Paulo está escrevendo isso para justamente essas pessoas que se achavam superiores uns aos outros. Às vezes por funções na comunidade de Filipenses, funções eclesiásticas que outro não exercia e se achava no direito de ser superior, maior, grande. E Paulo está combatendo isso. Olhe para Jesus. A receita que Paulo usou para curar a doença foi levar eles a olhar para Cristo. Olha Cristo. Cristo era Deus, subsistindo na forma de Deus, morfê. Mas ele se humilhou, tornou-se servo. Então, se ele sendo Deus, tornou-se homem e serviu a todos, por isso que a gente vê que ele lava os pés do discípulo, por isso que a gente vê que ele diz: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus, sendo Deus, toma forma humana, serve a todos. E você? Você deve se achar superior? Nem Cristo se achou superior a ninguém. Ele disse que se tornou servo de todo, veio para servir. Então você se acha superior porque é um obreiro, porque é um pregador, um evangelista, um pastor. Gente, isso é uma idiotice, certo? Idiotice. Tá? Você precisa olhar para Jesus e ver Jesus. Veja Jesus. Jesus deve ser teu modelo, cara. Que ele sendo Deus se tornou homem e serviu a todo. Agora, tu no pecado foi redimido, foi perdoado e se acha melhor do que os outros? O dono do ministério, o dono da igreja, cara, se enxerga. Se enxerga. Certo? Então, a gente precisa entender essas questões como funções na comunidade, na igreja, funções diferentes.
E não como um militarismo onde uns são superiores aos outros. E quem chega lá num patamar mais alto de pastor é o dono da razão, o rei da cocada preta. Não é assim. Não estou tratando nenhum dos pastores aqui, absolutamente ninguém com desrespeito, mas é só uma conscientização de que vocês não são superiores a ninguém, cara. Absolutamente ninguém. Certo? Colocam isso na cabeça de vocês. Vocês foram chamados para servir e não para mandar. E quando a gente tem questões a serem decididas, a gente não decide por si só. Quando a igreja primitiva lá em Atos, observe lá em Atos, quando a igreja primitiva lá em Atos tinha um problema para resolver, porque a igreja era composta de judeus, e de repente o evangelho vai se espalhando aos gentios, muitas pessoas vão entrando nessa comunidade judaica, messiânica, nessa comunidade judaica cristã. Houve uma questão, e agora? Como é que nós vamos decidir? Os gentios vão ter que guardar toda a lei? Os múltiplos preceitos da Torá vão ter que se circuncidar? O que foi que os apóstolos fez, meus irmãos? Decidiram por si só? Não, eles fizeram que nós chamamos de concílio. Eles fizeram uma reunião. Tá? Eles fizeram uma reunião e decidiram coletivamente. Os apóstolos decidiram coletivamente e não particularmente. Aprenda isso, meu querido. Aprenda isso. Certo? Então, as pessoas que enxergam o ministério como um ponto de vista militarismo está fora do reino. Jesus disse o quê? É uma das lições da nossa EBD. Jesus disse o quê? Na oração sacerdotal: Pai, assim como eu e o Pai somos um, eu rogo para que eles sejam um. A trindade, a triunidade, a divindade composta pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo é um. Não existe superioridades. O Pai não é um Deus maior do que o Filho não é um Deus maior do que o Espírito Santo, embora eles tenham, isso é bem claro, revelado nas Escrituras, tenham, isso é bem claro, tem exercícios diferentes de atuação na história, na igreja, no mundo, porque isso é bem claro nas Escrituras. Isso é bem claro nas Escrituras. O Pai não se acha um Deus maior do que o Filho não se acha um Deus maior do que o Pai, o Espírito não se acha um Deus maior do que o Filho, e assim vai sucessivamente. Então, a gente precisa entender a trindade aí, ó. A trindade é um, tá? É um, composto de três. Cada um deles tem funções de atuações diferentes reveladas nas Escrituras. Mas nenhum é superior ou maior Deus do que o outro. E Jesus disse: assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um. Então, coloque na sua cabeça o fato de você ter funções no corpo de Cristo, que muitas das vezes é privilegiada, é digna de honra e de respeito, não te torna maior do que ninguém, cara. A gente deve ser um corpo, uma unidade composta por vários membros. Então nós precisamos ter essa consciência de tirar do nosso coração o orgulho, a soberba, a prepotência e aprender a ser servo. Fomos chamados para servir. Isso aqui não é palavra de desabafo, é palavra de esclarecimento, é palavra de orientação, é palavra de luz para a gente
aprender a lidar melhor com as nossas comunidades, com os nossos irmãos. E é o que as Escrituras dizem: a ninguém tenhais por superior. Certo? Então, o maior na igreja é o menor. O maior é o que serve. É o garçom. Que essa deve ser nossa mentalidade. E eu espero que Deus te abençoe a te levar a compreender isso. Te levar a compreender isso. Existe sim, conforme descrito nas Escrituras, que Deus chamou alguns para exercer funções específicas no corpo. Uns foram chamados para mestre, outros foram chamados para pastores, outros foram para evangelista, e assim vai sucessivamente. Mas isso não significa dizer que esse chamado é um chamado à superioridade aos outros, mas é um chamado ao serviço à comunidade, ao corpo de Cristo. Então, que essa seja a nossa consciência, que essa seja a nossa compreensão. Servir. Sabe por que eu estou gravando esse vídeo? Para servir. Minha vocação é de ensinar, pregar, e eu estou plenamente consciente de que toda vez que eu prego, que eu ensino, que eu oro, eu estou servindo a igreja, eu estou servindo o povo, eu estou servindo a minha comunidade. E foi para isso que fomos chamados. Que Deus te abençoe e você compreenda as verdades descritas nesta palavra.